gente fala nessa palestra sobre liderando transformações através da sua carreira, e aí eu vou pedir para quem está com o PPT lá atrás, usar o PDF ao invés do PPT, porque está desconfigurando a fonte, e aí enquanto isso eu vou falando, tá bom? Mas eu passei os dois no pendrive. Liderando transformações através da sua carreira, e por que esse tema é importante aqui? Acho que, se é na carreira que a gente vai, se é no trabalho que a gente vai dedicar no mínimo 1/3 da nossa vida, mínimo, porque tem gente que é bem mais, não faz sentido você seguir uma carreira em que você não se sinta realizado, em que você não esteja conectado com o fim, com o objetivo final daquilo que você está fazendo. Então, esse é um ponto muito importante. Segundo, se você quer, de fato, fazer a diferença, tem que ser através da carreira também. Não é através do seu voluntariado do fim de semana, ou das noites, ou das tardes que você encontra livre. Então, unir a carreira com uma intenção de fazer, uma ambição de fazer a diferença pelo país, é algo que a gente acredita muito. E isso tudo tem a ver com liderança, porque a gente acredita que liderança é um conjunto de valores, de competências e de ferramentas que são aplicadas transversalmente. Não é simplesmente liderança de equipe, tem a ver com autoliderança e o quanto que você lidera a si mesmo, depois consegue liderar outras pessoas, para depois conseguir, de fato, liderar transformações. Então, liderança tem em 3 níveis, em 3 esferas diferentes, para si mesmo, para o outro e para o mundo ao redor, a comunidade em que você vive. E é isso que a gente vai tratar aqui um pouquinho quando a gente falar de liderança. Tá bom? Eu vou passando, mas depois, se o pessoal conseguir arrumar, eu agradeço. Primeiro que esse tema particularmente é muito importante, porque a gente vive num contexto, Brasil e mundo, de ausência de lideranças transformadoras. Ou obviamente existem bons exemplos espalhados por aí, mas não são eles que estão em mais evidência. Quando a gente está assistindo TV, quando a gente... Vamos pegar isso, assistindo o jornal todos os dias, o que aparece para a gente é o lado muito mais negativo, vamos dizer assim, ou os grandes problemas que o nosso país enfrenta, ou o mundo enfrenta. E aí imagina o que são crianças, adolescentes e outros jovens crescendo sem referências de lideranças que carregam valores que são educativos e que vão fazer essas pessoas serem melhores. E que vão fazer essas crianças olharem para cima e falarem, nossa, um dia eu posso chegar lá, eu me inspiro nessa pessoa. Então, a gente vive, sim, esse contexto de que faltam ou de que são raros os bons exemplos aí de líderes. Vamos fazer um teste aqui. Falem para mim alguns nomes de líderes que vocês admiram. Mandela. Angela Davis. Gandhi. Ulisses Guimarães, Leonel Brizola. Michelle Obama. E na área do direito? Eu não conheço, mas como é que fala? Flávio Tartucci. Obrigada. Mais algum? É esse que é um ponto importante, né? Como que a gente pode, talvez, nós mesmos, sermos essas futuras lideranças inspiradoras para outros jovens e para outras pessoas entenderem que elas podem chegar mais longe. Isso aqui é um exemplo de falta ou escassez ali da disseminação de bons exemplos, né? E existem estatísticas que mostram isso. Uma delas é que no ano passado, 18% dos CEOs, presidentes das empresas mundialmente foram demitidos, sendo que o segundo maior motivo dessas demissões foi falta de integridade.
E aí, eu não sei vocês, mas quando eu olho isso, assim, me realmente machuca e incomoda entender o quanto que isso ainda é muito disseminado, né? A mesma coisa a gente pode pensar, não vou entrar em discussões políticas dos últimos 10 anos de Brasil, mas o quanto que a gente também vê isso no setor público brasileiro e o quanto que isso faz a gente perder um pouco dessa esperança de que o país vai deixar de se tornar um país de potencial para, de fato, colocar esse potencial em prática. Outro contexto importante para falar aqui é que a nossa pirâmide etária está mudando muito. O número de idosos no Brasil está crescendo e deve dobrar até 2042. Quando a gente olha, em 1980, a taxa de natalidade era muito grande, a taxa de mortalidade ainda de gente mais nova, né? Em 2020, a gente tem já uma pirâmide mudando, com uma taxa de natalidade que diminui muito, um aumento aqui da população economicamente ativa, então gente que de fato está trabalhando, arregaçando a manga para gerar valor produtivo para o país. E em 2050, a pirâmide projetada no Brasil é essa. E aí tem toda uma discussão aqui, obviamente, que a gente não faz sentido para o momento, que tem a ver com previdência e tal, mas aqui o mais importante agora é a hora que o Brasil tem a maior população economicamente ativa. Se a gente ainda tem tantos problemas em todos os setores, ou a gente resolve isso agora, com esse tanto de gente trabalhando e sendo cada vez mais capacitada para conseguir resolver esses problemas, ou chegando em 2050 vai talvez ser tarde demais, ou vai ser muito mais difícil. Então, esse é um ponto realmente bem importante que gera senso de urgência na gente, e enquanto a gente está formando a juventude brasileira para que seja uma futura geração de líderes mais íntegra, mais capacitada e mais comprometida com a mudança que o país precisa. E aí a Fundação Estudar trabalha com essa formação dessa geração de jovens líderes através de algumas frentes, né? A gente acredita, eu vou contar um pouquinho do modelo de liderança que a gente tem para vocês, que acho que isso faz bastante parte como uma ferramenta, mas a grande questão aqui é o quanto a gente tem uma visão transversal de que valores, competências e ferramentas de liderança podem ser aplicadas em diferentes setores e que a gente precisa de líderes em diferentes setores. Não é porque a gente tem, por exemplo, a pesquisa, a academia, a pesquisa científica. Imagina o que são esses cientistas com valores de liderança. A princípio parece estranho, a gente associa liderança puramente a negócios, ao mundo empresarial, mas tem muito sentido, porque ali eles também precisam ser aplicadas em diferentes setores e que a gente precisa de líderes em diferentes setores. Não é porque a gente tem, por exemplo, a pesquisa, a academia, a pesquisa científica. Imagina o que são esses cientistas com valores de liderança. A princípio parece estranho, a gente associa liderança puramente a negócios, ao mundo empresarial, mas tem muito sentido, porque ali eles também precisam aplicar essa atitude para realmente gerar algum tipo de resultado. No mesmo sentido, a gente fala isso da área jurídica. A gente trabalha com 3 frentes, né? A primeira frente é que a Fundação Estudar, em 91, criou um programa de bolsas de estudo para jovens talentos. É o processo seletivo mais concorrido que a gente tem no Brasil hoje. Só esse ano foram 78 mil inscritos. A gente seleciona 29 de gente que vai receber uma bolsa de estudos e entrar numa comunidade que é vitalícia. Essa comunidade existe desde 91, então a gente tem 700 bolsistas de diferentes áreas e que são pessoas que foram estudar em universidades de ponta no Brasil ou fora do Brasil. Então, essa comunidade, a gente trabalha com mentoria, com eventos de aceleração de carreira, e essas pessoas são aquelas que a gente acredita que vão ser os grandes futuros tomadores de decisão do país. Então, tem nomes aqui, por exemplo, como, na área de tecnologia, Hugo Barra, que é o VP de realidade virtual do Facebook, e que trabalha hoje, por exemplo, com a criação do que vai ser o Android para óculos. A gente tem Carlos Brito, que é o CEO global da ABI, da Ambev. A gente tem o Marcelo Barbosa, que é o presidente da CVM
e que é o sócio, foi, né? O fundador do escritório Vieira Rezende, no Rio de Janeiro. A gente tem a Ana Paula Martinez, que é considerada uma das melhores advogadas do mundo. Então, aqui, a Tabata Amaral, que é a deputada federal por São Paulo, que tem feito um trabalho bem interessante na área de educação. Enfim, é uma comunidade bastante diversa e que, em todas as áreas de atuação, como eu falei para vocês, e que a gente apoia e acelera. A gente também tem uma frente que mostra para o jovem brasileiro que é possível e viável ter uma experiência internacional. A gente acredita que faz parte do modelo de desenvolvimento de liderança expandir sua mente com experiências que te mostram um mundo diferente, um mundo maior, e algumas vezes estar em um país em que ele está alguns anos à frente do Brasil, para que depois você consiga voltar para o Brasil e aplicar com mais facilidade. Então, a gente tem um portal chamado estudarfora.org.br, que é a plataforma número 1 no Brasil nesse assunto, que informa e prepara pessoas para conseguirem estudar fora. E tem muita bolsa de estudo, né? Assim, eu não sei vocês, mas eu, sendo criada em Muzambinho, em Lavras, lá em Minas Gerais, eu nunca tive a ideia que eu poderia ter a chance de algum dia estudar fora. E aí, hoje, a gente tenta disseminar essa informação. Então, a gente tem, por exemplo, histórias... Tem um menino do interior de Roraima, por exemplo, que conseguiu ser aprovado ano passado agora e que a gente acompanhou ele. Tem várias histórias desse tipo. E foi aqui também que eu percebi o quanto eu fui buscar, o quanto foi necessário eu buscar complementar a minha graduação, que é uma coisa que todos vocês, estando aqui hoje, eu sei que vocês estão bastante preocupados. Então, tendo sido formada em comunicação social, eu percebi, na linha de que eu vou seguir minha carreira em liderança e gestão de terceiro setor, eu sabia que eu precisava buscar fundamentos mais fortes na minha formação, principalmente na área de administração. E aí foi quando eu fui fazer um curso de liderança para terceiro setor na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Depois eu fui fazer 2 cursos na Universidade de Harvard, um ligado chama OPM, que é Owner Present Management. Então, é um curso só para CEOs e fundadores e donos de empresas no mundo todo, que foi com 40 pessoas de 44 países diferentes. Eu era a mais nova da turma nas 2. Então, foram experiências muito importantes e que têm me dado mais fundamento para eu conseguir fazer aquilo que eu gostaria, né, que eu pretendo fazer na minha carreira. E, por fim, só que assim, como estudar fora, são, só esse ano, 14 mil brasileiros estudando fora. É exceção. É um privilégio para quem tem essa oportunidade. Então, a gente criou uma terceira frente, há 7 anos atrás, que é para complementar as universidades brasileiras. Dado que nem todo mundo tem a chance de estudar fora, como que a gente complementa as universidades brasileiras em 3 aspectos que a gente acredita que são mais deficitários hoje. O primeiro é orientação de carreira. Então, a gente vê o quanto, cada vez mais, com o mercado se tornando complexo, as funções, as áreas, a velocidade dessas mudanças, e o quanto que a universidade, estando distante desse mercado de trabalho, o quanto é complexo para o jovem tomar uma decisão. E a decisão de carreira, ela não se dá puramente aos 16, 17 anos, quando você vai definir seu curso. Ela também se dá ao longo mais no fim da universidade, ao longo da universidade, quando você vai decidir seu primeiro estágio, no fim da universidade, quando você vai decidir seu primeiro emprego. Então, você tem decisão de carreira, não só aos 16, mas durante a universidade, e cada vez mais ao longo da sua carreira, dado que os trabalhos, né, estão sendo cada vez mais de curta duração e mais projetificados. Então, decisão de carreira é, sim, uma habilidade também constante e necessária nesse novo contexto. Então, orientação de carreira é a primeira coisa que a gente ajuda nas universidades. A segunda é desenvolvimento de competências de liderança, que eu já vou contar quais são. E porque, como a Heloísa já tinha falado, não adianta só conhecimento técnico, o seu diferencial competitivo vai estar principalmente em competências socioemocionais, que é o que a gente acredita que são competências de liderança. E o terceiro é conexão com o mercado de trabalho.
Então, também, hoje, muitas universidades estão distantes desse mercado e esse jovem tem dificuldade nessa passagem. A gente vê muito que... A gente conversa com muitos jovens e a gente vê uma expectativa deles diante das empresas de ser uma continuidade da sua formação educacional. Então, ele sempre, imagina isso, né? Ele sempre, desde do primário, da educação básica, fundamental e depois média, você começa o ano, você sabe qual que é o seu currículo, o seu conteúdo programático, você tem as suas provas, você vai receber uma nota, você sabe como passar de ano, é como se tivesse um gabarito de como passar de ano e ser bem-sucedido como estudante. Quando você vai para a universidade, principalmente as universidades que têm uma flexibilidade curricular um pouco maior, isso começa a se tornar um pouco diferente. Você começa a dar autonomia maior para esse estudante decidir que matérias ele vai querer, que projetos ele vai se envolver, quais organizações estudantis ele vai se envolver, ou como que vai ser o primeiro estágio. Quando ele vai para o mercado de trabalho, esse jovem acaba estendendo essa expectativa de o seu chefe passa a ser, você tem uma expectativa dele ser um professor. Então, o quanto que muitas vezes os líderes mais admirados são aqueles que ensinam, que são como se fossem mentores mesmo. E o seu dia a dia de trabalho também passa a ter uma expectativa de, qual que é o gabarito? Como que eu vou ser bem-sucedido aqui? E nem sempre existem essas respostas, porque é, de fato, um mercado mais complexo. Então, conexão com o mercado de trabalho é um dos pontos que a gente faz, e na área jurídica a gente faz uma conferência muito legal, que é a Conferência Jurídica, que a gente faz todo outubro, e que a gente reúne, a gente seleciona 350 jovens universitários e recém-formados que estão em busca de trabalho. A gente traz 25 escritórios de advocacia e empresas, isso em São Paulo, mas a gente traz jovens do Brasil inteiro, e conecta eles numa feira de carreira durante um dia, para esses jovens conhecerem melhor as diferentes áreas de atuação e conversar com os profissionais, sejam os profissionais de RH, sejam os advogados, até os sócios. Então, a gente acredita muito que essa interação entre o jovem com o mercado, conhecendo de uma forma muito prática como é o dia a dia, o que tem de bom nisso, o que não tem, quais são os prós e os contras de estar num escritório grande ou num escritório boutique. Então, como que esse jovem passa também a tentar a tomar uma decisão de carreira mais pautada em informações práticas de como que funciona o mercado de trabalho. E aí, nisso tudo que a gente faz pautado num modelo de liderança. E esse modelo de liderança é a principal ferramenta que eu vou trazer para vocês, apesar que tem algumas outras também. Então, assim, a primeira coisa, acho que vou até antes de trazer isso. A gente fez uma pesquisa, competências mentais, que são as mais cognitivas, que você pode dividir em duas aqui para simplificar, que são, na nossa visão, as mais importantes. Uma é a metacognição, que é basicamente a sua capacidade de aprendizagem, que é o quanto você controla a sua própria cognição, o quanto que você reflete sobre as experiências que você teve na sua vida, retira aprendizados dessa experiência e aplica em um novo contexto. Parece muito simples, mas são poucas as pessoas que investem um tempo, de fato, nessa reflexão para conseguir extrair aprendizado. E isso é crucial para uma evolução contínua de cada uma das pessoas. Então, como que a gente tem que tentar ser cada dia 1% melhor que o dia de ontem? E aí isso ser contínuo para você se tornar um profissional mais completo. Aqui, raciocínio lógico, que tem a ver com a capacidade de estruturar problemas, de entender causa, entender consequência e, de fato, conseguindo resolver esses problemas. Segundo, são as competências mais sociais. As competências sociais, elas são mais simples, né, de explicar. E até a Heloísa falou um pouquinho. Então, tem a comunicação. E aí vocês, acho que profissional do direito, a gente trabalha com jovens de diferentes áreas de atuação. E é muito evidente como profissional do direito é acima da média nesse item. Então, a capacidade de comunicação, argumentação, negociação, postura, profissionalismo é de fato muito, muito legal. E então, aqui,
E aí, e é interessante, né? Porque é uma vantagem para vocês, mas ao mesmo tempo é um desafio. Porque é como que eu me torno, então, diferenciado diante de tantos outros advogados que também falam tão bem quanto eu, né? Segundo, articulação. E terceiro, trabalho em equipe. E, por fim, as competências motivacionais, que são competências mais ligadas a uma energia que você tem para a ação. É o quanto que você tem a capacidade, por exemplo, de ter iniciativa para fazer as coisas do zero, acabativa para finalizar essas coisas que você começou, o quanto que você tem foco e disciplina ao longo dessa trajetória. E a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Assim como necessidade de realização. E aí, necessidade de realização é como se fosse motivação, mas com uma barra alta, sabe? Que é aquela questão de, cara, para mim não está em negociação eu chegar lá ou não. Eu preciso chegar lá e eu vou botar energia e esforço para chegar lá. Então, isso está um pouco ligado à ambição, reparem, do jeito que eu falo. E isso, para a gente, é crucial para um líder de sucesso. Então, lembrando, competências mentais, sociais e motivacionais. Agora, além dessas competências, tem uma coisa ainda mais forte, que são os valores. E aí a gente percebeu que essas pessoas valorizavam coisas similares, né, vamos chamar assim. E uma dessas coisas é o quanto que elas têm esse valor de sonhar grande. Quando a gente fala sonho grande como um valor, ele tem um sentido dúbio, né? Tem o sonhar grande, que é o ato, o verbo de ser ambicioso, de querer mais, de buscar excelência, de você receber uma tarefa do seu chefe, você querer fazer melhor e entregar melhor do que ele pediu, superar as expectativas daquilo que lhe foi dado. E, sem dúvida, as pessoas que se diferenciam e crescem são aquelas que estão superando expectativas de outros. Mas também tem o sonho grande como substantivo, que nada mais é que um objetivo que você tem na sua carreira, de longo prazo, ambicioso e que te dá energia e que você tem paixão por aquilo. Então, liderança transformadora é aquela que pensa grande. Só que não são pessoas que estão olhando só para si. São pessoas que também estão olhando para o ambiente em que elas estão e pensando em qual legado elas querem deixar no ambiente em que elas estão. Seja a organização, seja a cidade, seja o bairro, seja o país. E aí foi muito legal, assim, que desde que a gente chegou, o Dr. Fabiano está contando várias coisas do ESA. E é muito legal ver o legado que nesse pouco tempo ele já está deixando, assim. E é essa intenção genuína de fazer a diferença e entregar as coisas melhor do que quando você recebeu. Isso é um exemplo de liderança. Só que não adianta só ficar no nível do pensamento, porque isso é muito puramente idealismo. Precisa arregaçar a manga mesmo para fazer acontecer. E aí é a capacidade de execução que você vai ter. Então, o quanto que você tem, como eu falei, iniciativa, acabativa, foco, disciplina, resiliência. E é interessante porque, assim, você está iniciando um projeto, às vezes você está muito empolgado, porque é um projeto novo. E aí você está motivado, está com paixão para realizar aquilo. Tirar ele da inércia, você precisa de uma energia muito grande para tirar ele do papel. E aí isso exige mais disciplina. Aí quando vê as coisas começam a dar certo. Na medida que as coisas começam a dar certo e se concretizam, você começa a ficar muito motivado. E a energia que está te impulsionando para frente passa a ser a motivação e não a disciplina. Quando vê, como sempre, se você está fazendo uma coisa grande, vai dar pau, vai dar problema, sem dúvida. Se não está dando problema é porque você não está arriscando o suficiente. E aí chega uma hora que começa a dar errado. Ou você começa a enfrentar obstáculos, ou críticas, ou pessoas que estão jogando contra, enfim, são diversos tipos de problemas. E aí, aquela motivação sozinha, ela já não é suficiente, você tem que voltar para a disciplina. Então, o que eu estou brincando aqui? Que é uma retroalimentação entre disciplina e motivação. Não adianta fazer só aquilo que você gosta, só aquilo que te dá prazer e que você está motivado. Várias vezes você vai ter que respirar fundo,
desculpa a palavra, eu acho que vocês já perceberam que meu nível de informalidade é maior, não é? Mas sentar a bunda na cadeira e, de fato, executar coisas que às vezes são chatas, mas que são necessárias para você alcançar aquilo. Então, isso tem a ver, sim, com a capacidade de execução. Segundo, não adianta executar de qualquer maneira, loucamente, só botar esforço. Tem que ser uma execução direcionada. E a melhor forma de direcionar uma execução é você tendo um fundamento, um embasamento sobre aquilo que você está fazendo. E isso a gente chama de conhecimento aplicado. Imagina todos os livros que você já... Eu sei que gente do direito lê muito. Imagina todos os livros que você já leu. Imagina uma estantezinha com todos. Ok. Quanto que você já aplicou do que você já leu? Essa que é a pergunta. Conhecimento aplicado tem a ver com você buscar um conhecimento e tornar ele prático. Tornar isso uma ação, um projeto, uma vida real. Então, é algo que a gente valoriza bastante de uma forma pragmática, você buscar conhecimento diante daquele tipo de setor ou projeto que você está fazendo. Acho que a Heloísa também trouxe um exemplo muito legal aqui, que foi os escritórios, que são os escritórios de advocacia, que cada vez mais não estão só se especializando pela área, mas também pelo setor e tipo de cliente que eles lidam, né? Então, é o escritório de advocacia especializado em agronegócio. Isso tem a ver com entendimento, com conhecimento aplicado. E terceiro, gente boa, que tem a ver com... Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Você está rodeado de gente... essas pessoas vão definir o seu nível de exigência. Para cima ou para baixo. Quando você se envolve com gente que está subindo a sua régua, sem dúvida, você está ali desconfortável, querendo fazer mais. Então, algumas vezes na nossa carreira, a gente começa a ficar mais acomodado num lugar e ser o melhor daquele lugar. E isso pode ser bem complicado, porque algumas vezes parece que é bom, né? Porque, nossa, sou o melhor daqui, estou ensinando todo mundo e tal. Mas, por outro lado, pode ser que você esteja começando a entrar numa zona mais de conforto, em que você não está que você não está numa zona de aprendizagem e de desafio e de puxar coisas novas. Só que, ao mesmo tempo, é muito desconfortável, depois que a gente sai de um ambiente em que você é o melhor daquele ambiente, você ir para um ambiente que você não é o melhor. Em que você tem gente muito melhor que você está se inspirando, que você está admirando, que estão te ensinando coisas. Não é confortável estar nessa posição, mas, ao mesmo tempo, é essa posição que está te puxando um aprendizado contínuo. Então, fica aqui uma dica para refletir um pouco sobre esse processo do ambiente em que vocês estão. E, por fim, então tem como eles pensam, como os líderes agem, como os líderes são. E no ser... é algo bem mais intrínseco, mas o primeiro valor é protagonismo. E quando a gente fala de protagonismo, eu vou puxar aqui um conceito de psicologia para vocês, que é locus interno de controle. O nome é feio, mas eu gosto muito porque eu acho que basicamente é o quanto você assume para si a responsabilidade das coisas que acontecem com você. Por exemplo... Gente, desculpa, cheguei atrasado. Tava uma chuva terrível, eu peguei um trânsito... Não dá. Brasília, o trânsito está terrível. Quando você fala isso, e a gente fala isso bastante, a gente está botando a culpa em quem? No trânsito e na chuva. E não na minha soneca do celular, que eu botei os 10 minutos para dormir um pouco mais. Ou de eu ter enrolado um pouco no café da manhã ou para levantar da cama. Então, essa que é a grande questão. A quem você está atribuindo a culpa, a causa do que acontece com você? É a você mesmo? Admitindo erro, às vezes preguiça e tal? Ou a outras pessoas? Ou a outros fatores externos que você não tem controle? Então, esse que é o ponto. O trânsito eu não sei como é o trânsito aqui, mas em São Paulo... de 7h30 às 10 da manhã, é bem provável que você vai levar talvez o dobro do tempo para chegar num lugar. E você meio que já sabe disso. Então,
essa puxando por que eu não planejei antes, por que eu não saí antes. O locus interno de controle é sempre isso, é você, antes de culpar alguém, ou terceirizar a culpa, ou culpar o governo, é você assumir para si, entender o que eu poderia ter feito de diferente. E o que eu posso fazer de diferente a partir de agora. Tudo bem, deu erro, errei, todo mundo erra, normal. Assume e daqui para frente enxergo tal coisa. Né? Então, esse protagonismo tem a ver com a causa, mas também com a solução futura de como você vai resolver o que acontece com você. Né? E aí ter essa visão de foco em solução, em ser propositivo. E aí imagina isso no ambiente de trabalho. Isso faz muita diferença em diferenciar pessoas. Que é aquele que é mais reclamão, que dá desculpa e o líder percebe. Ou é aquele que está jogando junto, em que vai propor solução, que vê um problema, já está sugerindo, está disposto a assumir uma tarefa que às vezes não é sua. E tudo isso é um senso de protagonismo e de dono, no caso, dentro de uma organização, que faz muita diferença. E, por fim, integridade, que, assim, é o valor não negociável. Ponto final. E acho que, assim, eu não vou ousar discutir ética, moral e integridade com vocês, que eu sei que vocês estudaram bastante isso na universidade. Mas acho que isso é uma das coisas que mais é essencial em todo esse modelo, porque se você não tiver integridade aqui, é um modelo muito poderoso. É uma ferramenta super poderosa de liderança, só que é uma ferramenta também desastrosa. Podemos pensar em alguns grandes líderes que não fizeram coisas legais no mundo, e que tinham isso. Hitler, ou, enfim, outras pessoas. Então, acho que a grande questão da integridade é, ou é por uma questão de valor, ou se não for por valor, não faça, porque no longo prazo não compensa, e de alguma forma vai dar errado. Então, aqui é algo que a gente trabalha muito, muito, muito com o jovem, de que é como você não se corromper ao longo da sua trajetória, da sua carreira. Porque não é que, quando chegar um momento em que alguém está te oferecendo alguma oportunidade de fazer algo em benefício mútuo, não vai ser evidente que aquilo é corrupção ou falta de integridade. Vai ser empacotado muito mais como uma oportunidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso ao longo da trajetória. Esse é o nosso modelo de valores de liderança, e tudo que a gente faz na Estudar, todo o nosso curso de desenvolvimento de liderança, que é um curso de 32 horas, aprofundando atividades, seja atividades em grupo ou individuais, ou muita teoria, para a gente conseguir colocar isso em prática. É o que a gente acredita que independente da sua área de atuação, são valores que fazem muita diferença. A Estudar tem gente espalhada em 22 países diferentes. A gente está no Brasil, acho que eu já falei isso um pouquinho, né? E em mais de 200 cidades, só nesse ano foram 170, todos os estados do Brasil. E a gente já teve mais de 59 mil jovens que participaram dos nossos cursos que complementam a universidade. E esse ano a gente mediu o impacto desses cursos de curta duração. E junto com a FGV, que eles fizeram 2 anos de um projeto de pesquisa, usando econometria, usando metodologia científica mesmo, para comparar quem fez o curso de um grupo de controle, que são pessoas com características muito similares, que se inscreveram para o curso, mas não foram, e para comparar 1, 2, 3, 4, 5 anos depois desse curso, o que aconteceu com essas pessoas. E a gente ficou muito satisfeito de ver um resultado muito positivo, e o primeiro resultado é que tem um efeito salarial na vida do jovem. Esses cursos, o de autoconhecimento, por exemplo, tem um efeito de R$ 533 mensais a mais do que quem não fez.
o liderança de 32 horas que acontece em capitais, acontece aqui em Brasília também, de R$ 828, e de 16 horas que vai para o interior do país. Tem lugar, para vocês terem uma ideia, que os nossos facilitadores chegam de barco para dar o curso, de R$ 430 mensais. Mas também a gente percebeu uma evidência da competência mesmo, da mudança de atitude na vida desses jovens. Isso aqui usando testes psicométricos, tá? Não vou entrar em metodologia, porque acho que não vem ao caso, mas são jovens que são mais satisfeitos e engajados no trabalho, porque eles tomaram decisões melhores. Tanto em relação à organização e capacidade profissional do chefe, e aí aqui também, na hora que a gente fala de autoliderar, eu estou falando de liderar a minha própria carreira também. Então, escolher bem o que eu vou fazer, aonde eu vou trabalhar, com quem eu vou trabalhar, faz parte desse processo de autoliderança. Então, entender para quem eu vou trabalhar faz muita diferença. Porque, às vezes, você pode estar na melhor empresa para se trabalhar de acordo com a Great Place to Work. Mas, talvez, você não vai cair no chefe que faz mais sentido para você, ou que tem um fit ali de estilo de trabalho com você. O tipo de trabalho e de tarefas que eles executam no dia a dia, a natureza do trabalho e as promoções recebidas. Ou seja, são pessoas que conseguem, a partir do momento em que elas escolhem de uma forma mais holística e enxergando de uma forma bem pragmática todas as informações naquela decisão de carreira, ela tende a se tornar mais satisfeita, performar melhor e reter melhor dentro daquela organização. E aí, tá, de forma prática, o que eu faço com essa informação? É aquilo um pouco que a Heloísa falou de conversas com os headhunters e não fazer nenhuma movimentação de carreira sem entender para onde você está indo. De uma forma realista. Confrontar com os fatos. Porque a gente tem muita expectativa em todos esses momentos. Mas a grande questão é quais são os fatos e os dados que não são, como eu vou dizer, interpretáveis, para entender de fato o que é aquele lugar. Então, vai conversar com um profissional para entender o dia a dia. Isso principalmente as pessoas mais jovens, né? Como que é o dia a dia de cada área de atuação? Quais são os tipos de decisões que tem que tomar no dia a dia? Quais são as habilidades mais difíceis? Quais são os momentos mais chatos? Quais são os momentos mais recompensadores? Como que é o plano de carreira dentro daquela organização ou daquela área? Qual é a diferença entre trabalhar numa empresa e trabalhar num escritório? E entre os tipos de escritório? Então, são tantas perguntas para vocês aumentarem o conhecimento do mercado, para tomarem decisões mais assertivas, que, sem dúvida, depois dessa semana que o ESA está preparando para vocês, vocês vão sair com mais noção concreta de como é o mercado de trabalho e ajudando isso em tomadas de decisão. E os cursos de liderança trouxeram diferenças nesses jovens em termos de proatividade. Eles tomam mais iniciativa e persistem mais em seus objetivos. E aí vai mais uma ferramenta aqui para vocês. A gente tem um projeto durante o curso. O curso tem 2 fins de semana. E aí terminou o primeiro fim de semana, eles têm que definir um salto. O que a gente brinca? Passa fevereiro, entra março, abril, passa ano, entra ano. Cada vez mais parece que os anos passam mais rápido e você não vê o tempo passando. O quanto que você lembra o que você fez naquele ano ou naquele mês? O quanto que parece que, às vezes, a gente está no piloto automático e está fazendo, e não percebe como que você está evoluindo ou o que você está fazendo de diferente. E aí a gente propõe um salto. E um salto é você ter um mês completamente diferente, focado em um objetivo que você determina para você mesmo. Então, todo mundo vai trabalhar ali um pouquinho de objetivo de longo prazo, sonho grande, e aí o salto é um projeto em que você faz durante um mês, em que você vai acelerar a sua carreira para aproximar mais do seu sonho grande. Tem várias histórias para contar para vocês, porque só nesse curso foram umas 20 mil pessoas que já participaram no Brasil todo. Tem casos, por exemplo, de um menino em Pernambuco, em que ele queria aprender inglês, e a gente, não adianta só se matricular num curso e fazer durante 4 anos. Você tem que fazer um mês diferente. Ok, o que eu vou fazer? Aí ele teve uma ideia de assistir 50 filmes com legenda em inglês, depois tirando a legenda. E depois ler 25 artigos científicos em inglês.
E aí, no início do mês, ele fez um teste, acho que foi na cultura inglesa, para entender a proficiência dele. Um mês depois, ele fez o teste para entender o quanto ele evoluiu. E ele evoluiu 2 níveis em um mês. Fazendo isso. Assistindo 50 filmes, lendo 25 artigos. Ele disse que no fim do mês ele não aguentava mais, que a perna dele até tremia, que ele não aguentava ver filme na frente dele, mas ele foi até o fim. E é um pouco disso, é como que você... E aí, no caso dele, era um exemplo o quê? De desenvolver uma habilidade. Agora, tem casos que por exemplo, uma pessoa aqui em Brasília, inclusive. Ele queria empreender e ele fez um protótipo de uma mochila com fibra de carbono em que as alças da mochila eram feitas de cintos de segurança de carro. Ficou super legal. O outro fez um projeto dentro da empresa que foi promovido e aumentou 50% do salário dele em um mês. A outra assumiu um projeto em toda a América Latina depois que entregou um determinado resultado para a líder dela. Esse tipo de... Esses exemplos que eu estou dando para vocês são exemplos de saltos, que são o que você se propõe a fazer em um mês, que você vai ter foco, disciplina e acelerar a busca de um determinado objetivo. E por que não fazer isso agora? Por que não se desafiar para fazer isso? E aí o legal é que quando a gente faz isso em grupo, as pessoas se ajudam bastante. As pessoas se tornam mais decididas e persuasivas, são mais sociáveis e trabalham melhor em equipe, são mais otimistas. E aí é interessante isso, Eu acho que um privilégio que eu tenho do meu trabalho é que eu vejo muito exemplo positivo. Quando você trabalha com educação e vê tanta transformação na vida das pessoas, assim, é muito legal e muito gratificante o que você tem como resultado do seu trabalho. Então, a gente passa a ser até um pouco mais otimista e com esperança, sabe? Apesar que, às vezes, também isso tem o perigo de alienar, Se a gente não tem a noção da realidade total, do Brasil inteiro. Mas é muito boa essa sensação e entender que existe esperança. São mais ambiciosos e dispostos a trabalharem duro para atingir um resultado. E aí isso também tem a ver com a ambição do sonho grande e a disciplina e o foco em resultado. São mais criativos e buscam propor melhorias. Lembrando que isso aqui está muito ligado àquela parte que eu falei para vocês de serem propositivos, focados em solução. Tá bom? E acreditam em assumir a responsabilidade e o controle pela sua vida, que é o locus interno de controle e o protagonismo, que eu já falei para vocês. Nesses cursos, a gente trabalha o modelo de valores com mais profundidade, que eu trouxe para vocês. E, rapidamente, assim, só para dar um cheirinho, depois da gente ajudar a formar 60 mil jovens no Brasil todo, pela Fundação Estudar, e antes, com a minha experiência de formação de 10 mil jovens na IESEC, então são 10 anos trabalhando com formação de liderança jovem, A gente viu muito jovem buscando carreira com significado, mas não sabendo como encontrar. E aí acho que é uma busca constante por oportunidades que sejam mais alinhadas a essas motivações pessoais. Mas, ao mesmo tempo, se você não encontrar, por que você não começa a questionar se é você que vai ter que criar essa oportunidade? Por que você não começa a pensar em você resolver aquele problema que tanto te incomoda? Porque tem vários aqui que criaram o seu próprio escritório. Então, são ótimos exemplos aqui. Tem bons exemplos aqui de empreendedores. Mas acho que é essa a provocação. Se um dia a gente tem um data show para projetar essa apresentação, se tem aqui um copo, se tem as cadeiras aí, se tem essa instituição, é porque um dia alguém foi lá e começou. É isso. Então, você está disposto a começar algo? Você tem algum incômodo muito grande que você gostaria de resolver e que é você que vai tomar a iniciativa? Esse tipo de reflexão é muito importante para a trajetória de liderança de vocês. Eu vi muito jovem decidindo carreira somente por dinheiro, somente por status e somente por pressão familiar ou de amigos. Na prática, essas pessoas acabam se frustrando bastante. Tem uma pesquisa que mostra com o Richard Leider, é um psicólogo americano, que ele fez pesquisas com pessoas de mais de 60 anos. E aí perguntava se elas se arrependiam de alguma coisa na vida. E uma das coisas, elas falavam que elas se arrependiam de não ter descoberto o propósito antes. E aí o que a gente acredita é como que desde novo a gente tem que pensar sobre isso
para ir criando uma carreira com significado desde o início. Não é só esperar fazer 60 anos, para aí sim você buscar deixar um legado e buscar uma carreira com significado, que é uma visão um pouco antiga, inclusive de como funcionava o terceiro setor, né? E aí isso tudo parte de autoconhecimento, porque se você não sabe o que te motiva, o que te brilha o olho, você não vai saber exatamente o que fazer, né? Aonde exercer essa profissão. E aí a gente aprofunda, tem vários autores aqui, nesse caso aqui em autoconhecimento, a gente usa Carol Dweck, que é a da Growth Mindset, que é a mentalidade de crescimento e mentalidade fixa. A gente usa Brené Brown, que ela trabalha com a coragem de ser imperfeito e o quanto que a vulnerabilidade faz parte de um processo de autoconfiança. Stephen Covey, Adam Grant. A gente trabalha vários autores que são bastante assim renomados e cientificamente comprovados na linha de psicologia e desenvolvimento humano para, de fato, embasar esse tipo de reflexão. Terminando aqui, eu vi muitos jovens se sentindo sozinhos, como se fossem os únicos que sentiam medo e insegurança ou que estavam enfrentando problemas. Depois de essas atividades em grupos, eles percebiam que eles não eram os únicos. Então, a gente fazia um trabalho de muro, a gente fazendo a pergunta de o que te impede de chegar no seu sonho, e é incrível como as respostas no Brasil inteiro são similares. É falta de foco, é falta de rede para apoiar, é falta de conhecimento numa sensação interminável de que o seu conhecimento não é suficiente para começar a fazer. E aí a gente vai trabalhando com esses medos também. Eu vi muito jovem com conhecimento e uma boa formação, mas pouca abertura para aprender. Então, não adianta, por mais que você tenha estudado, você vai ter que continuar aprendendo pro resto da vida. E isso faz parte. Então, precisa de muita humildade, muita capacidade de aprendizagem. E eu vi muito jovem desesperado se envolvendo em muitas iniciativas ao mesmo tempo. E aí tem aqueles colecionadores de currículo que só dão checklist. E isso também não faz sentido. Precisa de muito mais. A gente acredita que resultado é igual ao seu potencial dividido pelo número de direções que você toma. Então, você vai conseguir ter mais profundidade e entrega quando você estiver, de fato, mergulhado em algo. Iniciativa acabativa, já falei. Resiliência e inteligência emocional para lidar com os problemas. E disciplina e motivação. E, assim, inteligência emocional. Cada vez mais a gente tem lidado e visto o momento dos jovens com desafios de ansiedade, de depressão, de pânico. Isso faz parte do dia a dia hoje e a gente precisa apoiar e, de fato, se prevenir desde o início. Já falei isso aqui para vocês, aqui era uma brincadeira que não vai dar tempo. E, por fim, eu também já falei do protagonismo. Isso tudo que eu falei para vocês é um pouco apanhado aí de vários cursos que a gente tem. A gente tem cursos que são uma trajetória desse jovem de 18 a 30 anos, principalmente, mas não é restrito. Quem tem mais de 30 também pode participar. Mas as turmas, na maioria, têm essa idade. E são cursos que a gente oferece no Brasil todo, inclusive em Brasília. No fim de semana agora, a gente vai trazer pela primeira vez o curso de comunicação interpessoal aqui em Brasília. As inscrições já fecharam, mas para vocês a gente vai deixar aberto até amanhã, meia-noite, para quem tiver interesse. E quem tiver interesse também pode mandar um WhatsApp aqui que a gente manda mais informações. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Obrigada.